Você está vendo aqui atrás de mim um cenário belamente desolador. Há alguma beleza, sim, mas também, de alguma forma, isso traz estranheza para a gente, um estranhamento esquisito, né, por ver tanta desolação, um cenário de destruição. Eu estou aqui numa das bordas da cratera ou da caldeira do vulcão Sierra Negra. Estamos aqui na ilha de Isabela, no arquipélago de Galápagos, e segundo o guia que nos trouxe aqui, segundo alguns especialistas, a cada 10 anos ocorre algum tipo de atividade vulcânica aqui, erupções até. No passado remoto, você já vai entender daqui a pouco nas aulas do professor Naor como isso aconteceu, houve aqui uma catástrofe de grandes dimensões. Você percebe isso com tremenda quantidade de basalto que há atrás aqui, de derrames de lavas, né? E isso nos faz pensar também um pouco nas consequências negativas que a queda, cujo relato está lá em Gênesis, já vimos nas aulas anteriores, não é? Trouxe a esse planeta. A questão da origem do mal. Nós vemos um mundo em que há beleza, vemos um mundo onde há vida, exuberância também, mas estamos num mundo onde há morte, destruição, tragédias e cenários como este aqui. Se nós não adotarmos uma visão de mundo criacionista, fica um tanto complicado entender questões como bem e mal. Eu me lembro, por exemplo, de um livro de Richard Dawkins, um zoólogo britânico, que combate muito o criacionismo, inclusive escreveu o livro Deus um Delírio. E ali ele, ao escrever esse livro, comete algumas... ele fala de algumas coisas muito ilógicas, como por exemplo, ele diz assim, o mal não existe. O mal é uma construção humana, cultural. Mais adiante, poucas páginas, ele diz assim, Deus é mau. Ele diz também, Deus não existe, Deus é um delírio, mas eu odeio Deus. São argumentos um tanto contraditórios, não é? Até porque cientificamente não se pode provar nem desprovar que Deus exista ou não. Nós entendemos como criacionistas que o mal teve uma origem e o mal um dia terá fim. Este planeta desolado pelo pecado, esse planeta que sofre até hoje, como diz lá em Hebreus, né, agoniza com dores até agora, esse planeta vai ser recriado. E essas formações que nos espantam, nos trazem até medo muitas vezes, se você vai ali à borda desse precipício aqui, dessa caldeira, você sente um desconforto, até um medo. Essas sensações não mais existirão, porque o mundo será recriado à semelhança do que foi na origem. Veja, se não há realmente um padrão moral pelo qual nos guiarmos, se não há uma origem do mal e se não há bem e mal, como poderíamos, por exemplo, avaliar atitudes como a de Adolf Hitler e de Madre Teresa de Calcutá? O que determinaria que o que um fez é mal e o que a outra fez foi bom? Precisa haver realmente um parâmetro, né? Como podemos saber que uma linha está torta se não houver uma linha reta? E essa retidão, esse senso de justiça, isso provém realmente de nossa ligação com Deus, Ele que é o padrão supremo de todas as coisas, não é? Se nós abolirmos ou se nós abandonarmos a visão de mundo criacionista, uma série de conceitos, de princípios e de instituições importantes caem por terra. Nós já vimos na aula anterior a questão do sábado, né? O memorial da criação, ele perde todo o sentido se nós abrirmos mão dessa visão de mundo criacionista. Mas há mais. Pense no casamento, por exemplo. Há muitas famílias hoje que são tão áridas quanto esse solo que estou pisando aqui. Há muitas famílias que estão se dissolvendo, né? Estão se desfazendo porque a noção sacrossanta, a noção sagrada do casamento está se perdendo. Por quê? Porque o casamento é um conceito criacionista bíblico também. Se você lá ler ali os primeiros capítulos de Gênesis, você percebe que foi o próprio Deus, o Criador, que uniu Adão e Eva nessa relação heteromonogâmica de fidelidade e constituiu assim a primeira família. Ele disse que os dois teriam que se unir, tornar-se uma só carne e assim ser então uma família. Se nós abrirmos mão dessa visão criacionista bíblica, se nós abrirmos mão dessa cosmovisão, nós vamos perder também a noção da santidade do casamento. E hoje, você sabe muito bem do que eu estou falando, há muitas modalidades de casamento, né, sendo defendidas, sendo abraçadas e sendo comparadas ao casamento original. Por quê? Repito, porque perdemos a noção da santidade do casamento segundo está na Bíblia Sagrada. E Deus quer que nós, como criacionistas, especialmente você como professor criacionista, ajude na sala de aula a restaurar essa cosmovisão criacionista para que instituições, para que valores, para que princípios também sejam restabelecidos juntamente com essa visão de mundo tão importante. Lembre-se, a Bíblia começa e termina reafirmando nossa fé no Criador. No princípio criou Deus. E Apocalipse 14 diz,
Adorei aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Uma das missões de todo adventista do sétimo dia, de todo criacionista, é novamente trazer à luz essa crença especial de que há um Deus Criador que nos fez a sua imagem e semelhança. Portanto, não viemos de uma caverna, viemos de um jardim. Temos uma nobre origem, de um Deus que nos criou, de um Deus que nos redimiu e de um Deus que prometeu voltar para depois reconstruir esse planeta. Aproveite para observar isso aqui agora, porque no futuro não haverá mais esse tipo de desolação. Grande abraço para você.